E olha só, pessoal, o presidente Donald Trump ainda nem tomou posse ali nos Estados Unidos e já está causando um grande alvoroço. Notícia urgente que temos para trazer aqui. Veja agora a última decisão que ele tomou e agora em relação ao Brasil, diz respeito ao Brasil, ao povo brasileiro e aos governantes. Donald Trump toma uma decisão, bateu o martelo agora e você vai ver aqui o que ele fez e está causando um alvoroço no meio da esquerda. Alexandre de Moraes não gostou dessa fala de Donald Trump. O cerco começa a apertar, pessoal. Será que finalmente teremos uma reviravolta na política, no cenário ali em Brasília? Nós vamos mostrar isso aqui agora. Preste bastante atenção, é seríssimo o que está acontecendo ali e essa decisão de Donald Trump abre um precedente gigante para Jair Bolsonaro e contra Lula e Moraes. Se você não se lembra, lá atrás, quando o Bolsonaro foi eleito e quebrou o ciclo de 4 mandatos do PT, Donald Trump era presidente dos Estados Unidos e isso contribuiu para a chegada de Jair Bolsonaro. Olha agora o que eles têm para mostrar aqui sobre Jair Bolsonaro e Donald Trump e que Moraes ficou mesmo de queixo caído e enfurecido com tudo isso. Preste atenção, já dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, está perdendo tempo, é totalmente gratuito, tem um botão aqui embaixo, você clica e se inscreve na mesma hora e você vai receber os nossos próximos vídeos. Vamos para essa matéria e logo em seguida nós vamos mostrar aqui um reforço, pessoal, um grande reforço que Trump acabou de receber e que vai fazer um estrago enorme na esquerda. Preste atenção. Então, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou há pouco nas redes sociais que foi convidado para participar da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para reaver seu passaporte. Bolsonaro, lá nas redes sociais, agradeceu ao filho Eduardo Bolsonaro pelas articulações políticas. Escreveu o seguinte: muito honrado em receber do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convite para sua posse de seu vice-presidente J.D. Vance, no próximo dia 20 de janeiro. Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald Trump. Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes o pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico. Acompanhado desse texto, Pitoli, Bolsonaro publicou um vídeo do filho explicando aí a respeito desse convite da posse que deve acontecer no dia 20 de janeiro. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse dia 20 de janeiro na capital dos Estados Unidos. Como todos sabem, Bolsonaro tem o seu passaporte retido por Alexandre de Moraes num inquérito que supostamente investiga se Bolsonaro teve participação no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado, num dia em que não foi dado nenhum disparo, onde não foi apreendida nenhuma arma, onde foram presas senhoras como Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, dentre outras mães de família, como Débora Rodrigues e tantos outros brasileiros que nunca pisaram numa delegacia e querem nos fazer crer que isso daí foi uma tentativa de golpe. Bem, Donald Trump certamente se identifica com Jair Bolsonaro nesse sentido, porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição, de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos. Nesse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava inclusive em Orlando, nos Estados Unidos. Tal qual, o seu ministro da Justiça também estava nos Estados Unidos, que então virou secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, assim como o próprio Alexandre de Moraes, que estava em Paris, porque janeiro é férias em Brasília. Querendo nos fazer crer que esse período, num domingo de janeiro, tentou-se dar um golpe de Estado, utilizando-se de velhinhas e pessoas desarmadas. No momento em que Bolsonaro já não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, não tinha qualquer tipo de relação com a diretoria-geral da PF. E, diga-se de passagem, fez a transição de maneira tranquila e pacífica para o governo Lula, nomeando, inclusive, o seu comandante de exército antes da saída de Bolsonaro da presidência. Agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes, pois o advogado de Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Bueno, naturalmente enviará ofício a Alexandre de Moraes para saber se Bolsonaro pode ter de volta o seu passaporte para estar junto com Donald Trump.
o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo no dia 20 de janeiro. Que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e não faça a nossa, já não dá para falar democracia, mas esse sistema repugnante de uma pessoa se diz vítima, julgador e acusador, impeça que o presidente Jair Bolsonaro sequer possa fazer política. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tudo surreal, né, Pitoli? É uma excrescência você tomar o passaporte de um presidente da República, ex-presidente da República na ocasião, dentro dessa narrativa, desse roteiro hollywoodiano de um golpe que nunca aconteceu, investigações, 21 inquéritos abertos num único gabinete. Hoje tem um editorial do Jornal Estado de São Paulo sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes tem 21 inquéritos. Isso não cabe dentro do Estado Democrático de Direito, dentro das prerrogativas da última corte recursal do país. Para você ter uma ideia, o outro ministro que acumula mais inquéritos e investigações é Luiz Fux, né, que tem 3 casos, para 21. No balanço divulgado ontem pelo próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, aparecem 15 investigações em relação ao 8 de janeiro, 15 investigações sigilosas, correlatas, que se comunicam ali de forma tentacular. É tudo muito surreal. E um presidente não ter o seu passaporte para ir à posse do presidente do maior país do planeta. Isso é algo incabível, não faz nenhum sentido. O ministro Alexandre de Moraes reteve o passaporte de Jair Bolsonaro na época porque havia uma tensão em Brasília, um calor muito forte e uma tentativa de criar toda uma atmosfera para a prisão de Jair Bolsonaro. Por isso houve a retenção do passaporte. Esse cenário já não existe mais no Brasil. Então eu imagino que será facultada a ida dele aos Estados Unidos. Até porque o presidente Jair Bolsonaro roda o Brasil inteiro o tempo inteiro. Se você acompanhar pelas redes sociais, ontem mesmo tinha visita dele a um supermercado, ele faz os vídeos, ele mostra. Ele anda no meio do povo, em qualquer região do Brasil. Foi assim também nas eleições municipais. Já o presidente que detém a faixa não sai na rua. Vai fazer provavelmente um ato patético hoje, uma celebração, né, da infâmia, para uma plateia controlada, com crachá. É isso que nós vamos assistir. Então eu imagino que se houver ainda algum resquício de respeito ao bom direito em Brasília, será devolvido o passaporte. A menos que o consórcio já esteja, de fato, temendo aí o moinho da história, né, os novos ventos na América, e não queiram que o presidente Jair Bolsonaro apareça numa fotografia ao lado do grande líder da América. Agora, eu vou só contar um bastidor. Se existir essa história de passaporte não foi liberado, Silvio e Olavo, o bastidor é forte, tá? Existe a possibilidade do Trump vir ao Brasil para uma visita ao presidente Bolsonaro. Minha nossa. E, acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor, né? Acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor. Deixar o Bolsonaro ir e ser mais um na posse? Ou deixar o presidente norte-americano vir ao Brasil única e exclusivamente para visitar o injustiçado Bolsonaro? Silvio, eu acho que eles vão ter que avaliar, hein? Eu imagino que eles vão ter o bom senso, como eu disse, de devolver dentro ali dos parâmetros legais do passaporte ao presidente Jair Bolsonaro, ainda que temporariamente, não sei. O aspecto legal aí, as nuances, a gente não pode prever. Mas se o cálculo for esse, eles não serão, perdoe o meu francês, eles não vão ser burros a esse ponto, né? Isso provocaria um terremoto político. Olha, eu não tenho memória recente de algo tão grande. Seria uma estupidez, concordo, Silvio. Hein, Olavo? Santa ingenuidade Batman achar que isso ia passar batido com Trump de volta ao poder, hein, Olavo? Rapidamente me recordo da eleição de Trump ano passado, e que nós imaginávamos e sonhávamos, esperávamos, aguardávamos os bons ventos de mudança que chegam, começaram a chegar, estão chegando nesse momento. A questão é assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Acho que essa é a grande questão. A toda a crítica a Bolsonaro que foi feita pelo esquema que lidera o país hoje, cria a figura de um Marte e fortalece
a figura de um líder. A decisão está aí. Eu nem sei se podia ter vazado isso, mas eu entendo que é prudente e a hora é essa. Até para que o recado chegue para aqueles que terão a oportunidade de olhar para o passaporte do Bolsonaro e falar, libero ou não. Escolha. Trump vem aí, né? A escolha é sua. Pois é, pessoal. E se a esquerda achava que as coisas estavam ruins quando o Trump ganhou ali nos Estados Unidos e ainda levou todo o Congresso, levou o Senado, o parlamento com ele, levando a maioria do Congresso ali, se isso já era ruim para a esquerda, não só nos Estados Unidos, mas mundial, preste atenção agora, o que ele acabou de receber, um forte apoio, uma forte força ali para o seu mandato, e isso diz respeito diretamente à nossa liberdade de expressão, pessoal. Isso que está sendo cerceado há tanto tempo por ministros do STF, por Lula, pelo sistema todo, agora Donald Trump recebe um grande apoio e que vai ajudar os brasileiros. Vamos ver isso agora, quem vai trazer o pessoal da Revista Oeste, os jornalistas. Inclusive, se você não é assinante da Revista Oeste, está perdendo tempo, vai lá, se assina porque vale a pena. Esse conteúdo vale a pena você ver e assinar. Confira aí, voltamos em seguida. A Meta anunciou o encerramento do programa de checagem de fatos nos Estados Unidos. A dona do Facebook e do Instagram informou que o serviço será substituído por um sistema de notas da comunidade semelhante ao que é utilizado pela plataforma X. A Meta contava com parceiros de verificação de fatos para auxiliar na moderação das postagens, além de uma equipe interna dedicada a essa função. A partir de agora, os próprios usuários das redes sociais operadas pela plataforma poderão chamar atenção para publicações enganosas e que precisam de mais contexto. Num vídeo publicado no Instagram, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, detalhou as mudanças e elogiou as leis dos Estados Unidos. O empresário também mencionou o que chamou de tribunais secretos, que ordenam a remoção silenciosa de conteúdos na América Latina. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. Essa eu vou começar com a Ana. Quero saber a repercussão dessa declaração do Mark Zuckerberg, que está no trending topic aí de várias redes sociais. Ana, como é que repercutiu nos Estados Unidos aí esse alinhamento agora de encerrar a parceria com agências de checagem? Estava apurando aqui, eram mais de 100 organizações parceiras da empresa Meta para fazer essas checagens em 50 línguas, e mais de 60 línguas, na verdade. O Mark Zuckerberg disse agora vamos encerrar essa parceria e os próprios usuários da rede social é que vão fazer as considerações que acharem necessárias, similar ao que já ocorre hoje com a rede X de Elon Musk. Grande repercussão aqui, Paula. Gigantesca. É o assunto do dia, tem sido colocado em pauta em todas as TVs, né? Muitas pessoas surpresas, só que quem está aqui nós vimos, e quem é assinante da Oeste também não está surpreso, porque há alguns anos, já pelo menos 2 anos, nós temos escrito artigos na Revista Oeste que já estavam mostrando a tendência aqui nos Estados Unidos contra os censores. Eu escrevi um artigo em 2022, não vou me lembrar agora o título, mas que logo depois da compra do então Twitter, agora Rede X pelo Elon Musk, e eu comentava ali que aquela compra do Twitter pelo Elon Musk tinha sido uma das ações mais importantes para o Ocidente e a liberdade de expressão. E o Elon Musk bancou a liberdade de expressão como ela está muito bem protegida na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de adoração, liberdade de peticionar o governo em movimentos pacíficos. Então, ali em 2022... ficou muito bem estabelecido o apoio da grande maioria da população americana à compra do Twitter pelo Elon Musk, até porque em 2020, naquela eleição conturbada aqui dos Estados Unidos, veículos importantes como o New York Post, perfis foram derrubados,
e posts censurados por causa da história do computador do Hunter Biden, filho do então candidato a presidente Joe Biden, uma censura assim absurda. Aquilo ficou muito marcado na população americana, junto com os censores que não deixaram que a população americana e também mundial debatessem sobre vacinas, sobre tratamentos, sobre lockdown, tudo ficou parado nessa neblina estranha da censura. E o americano foi colocando ali, né, fazendo o seu quebra-cabeça, e hoje está aí a resposta. Uma eleição avassaladora de Donald Trump, e um dos principais pontos da campanha dele foi exatamente esse: reestabelecer a liberdade de expressão quase absoluta, que aqui nos Estados Unidos é quase absoluta, protegida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E é engraçado, Paula, porque agora o Zuckerberg ele não apenas anunciou, né, as notas da comunidade, mas ele doou $1 milhão para inauguração, para posse de Donald Trump. Outras empresas também que apoiavam a censura aqui nos Estados Unidos estão virando, né, para o lado do Donald Trump, ou seja, o novo inquilino da Casa Branca já mudou muita coisa. Inclusive, é assunto para o meu artigo na Revista Oeste essa semana. O título já até mandei para o Silvio Navarro, que vai editar o meu artigo. O jogo virou. E virou porque Donald Trump, a eleição foi uma resposta retumbante. Vitória no colégio eleitoral, vitória no voto popular e vitória da liberdade de expressão. Silvio Navarro, trabalho dobrado essa semana, vai fechar a edição da Oeste. Nossa diretora de redação está de férias, então Silvio Navarro fechando aí mais uma edição. E é ele de novo que lembrou no nosso grupo o nome do artigo que a Ana fez menção durante o comentário. É esse, Ana? Os tiranos estão de luto? A mídia corporativa odiou que Musk tenha comprado o Twitter porque odeia a ideia de que os norte-americanos pensarem por si mesmos. Lá de abril de 2022, a gente sempre fala aqui que os artigos da Revista Oeste complementam os nossos assuntos aqui em Oeste Sem Filtro, por isso é sempre muito importante a sua assinatura, porque a gente traz aqui o complemento dos artigos e vale sempre revisitar, porque são sempre muito atuais e atemporais. Silvio, quero ouvi-lo também sobre essa declaração de Mark Zuckerberg, que começou o vídeo dele falando que quer voltar às raízes da rede social do Facebook para dar voz aos seus usuários. Achei bem interessante esse começo aí do vídeo. É isso, os artigos da Revista Oeste eles compõem um acervo, né, que vai contar a história do que aconteceu nos últimos anos. Lá na frente, muita gente vai revisitá-los, eu não tenho a menor dúvida. Olha, Paula, bom, essa declaração de hoje, o vídeo, sobretudo a defesa da liberdade de expressão que fez o Mark Zuckerberg, surpreendeu muita gente, mas a gente pode imaginar que era um movimento que era quase uma tendência natural. Os ventos estão mudando, como a Ana acabou de dizer, o jogo virou. O presidente dos Estados Unidos, a partir do dia 20, portanto, daqui a pouquíssimos dias, será Donald Trump. O mundo mudou. Só quem quer manter a ideia da censura, da repressão, de impedir as redes sociais de funcionar. E agora nós estamos mais falando só do X-Twitter e seus 22 milhões de usuários no Brasil, não. Estamos falando da Meta, falando do WhatsApp, falando do Instagram, falando do Facebook. Ou seja, o que será de nós? Será que esse consórcio de poder, sobretudo liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e, claro, com a conivência dos seus pares ali de toga, será que eles querem isolar o Brasil do planeta? Vamos voltar ao orelhão? É bom, então, as empresas de telefonia partir para a reinstalação de aparelhos de telefone à ficha, com cartão. Não sei se a gente vai poder pagar agora pelo QR Code. Como é que vai funcionar? Que tipo de comunicação a gente vai ter? Como é que a gente vai imaginar as pessoas que se adaptaram ao advento da tecnologia e os empregos que surgiram? Quantas pessoas não trabalham por meio do Instagram, por exemplo, vendendo todo tipo de produto, de acessório, de alimentos? Quanta gente não vive das redes sociais?
Quanto de serviço público não é prestado por meio de redes sociais, o X Twitter, a Defesa Civil, as secretarias, as áreas de saúde, por exemplo, serviço de infraestrutura, rodovias, como está o trânsito, um acidente, corpo de bombeiros. Como é que o Brasil vai se isolar de tudo isso? Porque as plataformas querem ser livres e o Brasil quer censurar. O Brasil quer ser a China, a Rússia, a Venezuela. Então, eu acho que é olhando para frente que a gente tem que imaginar, porque eles querem olhar no retrovisor, eles querem viver do passado, eles querem viver do controle da vida das pessoas. Eles querem controlar o seu CPF, eles querem controlar aquilo que você consome, porque, no fim, né, ao fim e ao cabo, eles querem controlar a tua liberdade. Eu acho que essa é a palavra que fica depois dessa decisão do anúncio, né, vamos chamar assim, do Zuckerberg. E finalizo pensando que eu fico imaginando que como é que deve estar o clima nas redações das agências de checagem no Brasil. São muitas, aliás, algumas recebem até dinheiro público. Tá aí, pessoal, realmente o que nós temos para dizer a respeito de toda essa situação é que nós queremos mesmo ver o circo pegar fogo no que diz respeito à quebra de censura, à quebra desse ditatorialismo, à quebra de tudo isso que está acontecendo ali em Brasília para poder cercear a liberdade do povo brasileiro. Tem que chegar junto mesmo. O povo brasileiro é um povo muito manso, é um povo muito ordeiro, é um povo muito pacífico e acaba aceitando tudo. Mas agora, com a chegada de Donald Trump, vai dar um saculejo e um agito na direita aqui no Brasil. Essa é a nossa esperança, pessoal. E nós temos que agarrar em alguma coisa. Por quê? Caso contrário, pessoal, se a gente não tem esperança, por exemplo, em Donald Trump, Elon Musk e até agora o Zuckerberg para poder ajudar na liberdade de expressão do povo brasileiro, se nós não acreditarmos nisso, nós vamos ficar mais 2 anos aí com esse desgoverno, o dólar batendo 6, 7, 8 reais, o preço da gasolina aumentando, tudo. Pessoal, olha só, tem uma informação que eu dei aqui no último vídeo que é de cair o queixo, mas você não sabia, mas você sabia que no Brasil 45% da população não tem água nem esgoto encanado, água limpa ali na torneira, ou esgoto ali passando. Não tem. Vive na extrema pobreza. E isso depois de 4 mandatos do PT, e agora nós estamos no 5º. E mesmo assim, o pai dos pobres não resolveu o problema dos pobres. Até quando que nós vamos aguentar esse tipo de coisa? Até quando que nós vamos aguentar ser um país rico em obras, em materiais naturais e passar esse tipo de coisa? Não é possível. E por isso que nós vamos apoiar aqui e vamos continuar falando sim. Se vier apoio dos Estados Unidos, de Trump e daqueles que são de direita, por exemplo, o Milei aqui na Argentina, nós apoiamos e aceitamos sim a ajuda. Toda ajuda é bem-vinda nessa hora, para que a verdade possa ser restabelecida, a paz possa ser restabelecida neste país. E nós acreditamos, pessoal, se Lula, que tinha 5 processos, condenado em 3 instâncias, conseguiu sair da prisão e se tornar presidente, por que o Bolsonaro, que está inelegível aí por coisas que nem são tão fatídicas assim, não pode também conseguir? Claro que pode. Nós vamos continuar aqui falando, denunciando, mostrando a verdade e torcendo para que isso aconteça, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é conservador, é de direita, e se você apoia essa causa, se inscreva aqui no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Você se inscreve, é totalmente gratuito. Pessoal, tem algumas pessoas que assistem os nossos vídeos, nós já falamos isso aqui, e não se inscreve. Aí o que acontece? Nós vamos lançar um outro vídeo amanhã, que é fortíssimo, é uma bomba realmente para tacar aqui na cabeça dos esquerdistas, para eles poderem ver se acordam e ver que esse país realmente tem jeito e que eles podem ajudar, a direita e a esquerda podem ajudar, mas se ficar com esse partidarismo não vai dar em nada. E aí você não recebe esse vídeo, por quê? Porque você não é inscrito. Então se inscreva no canal, pessoal, se inscreva no canal para ficar bem informado. Aqui nós não trazemos simplesmente notícias da mídia velha, daquela mídia marrom comprada. Não, nós trazemos aqui fatos e verdades que você não vai ver em lugar nenhum, tá bom? Se inscreva, dá um like nesse vídeo, dá uma força aí e vamos continuar essa luta juntos, porque nós sabemos que se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar. Até a próxima.